Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Localweb, uma empresa nova, mais ou menos, né? Porque eu preparando aqui para fazer o vídeo, eu descobri que eu já tinha feito vídeo da Localweb já. E quando eu li o título, eu assustei. O crescimento foi impressionante. Falei, meu Deus do céu, será que eu falei bem da empresa? Aí depois eu fui ver lá e de fato. É bem legal de voltar a ver o que a gente falou e como as coisas se desenvolveram, tá? Deixa eu começar aqui e explicar um pouco para a empresa, depois a gente volta lá. Enfim, a Localweb, não sei se todo mundo conhece, também é uma empresa nova na bolsa, né? Agora, no final da temporada de resultados, começa a ficar mais escasso, né? Os cases interessantes para discutir, mas ainda vai ter coisa legal, tá? Não se preocupe, até o final do mês. Enfim, a Localweb ela começou com isso aqui, ó, líder em hospedagem de sites no Brasil, tá? Então tá até aqui na descrição. Só que hoje tá longe de ser o principal negócio dela, tá? O que que aconteceu? Lá naquela época, mais ou menos do vídeo, 19 e 20, ela tava começando a crescer com uma plataforma de e-commerce, de apoio, né, de suporte aí para as empresas fazerem e-commerce. E o que que aconteceu em 2020, né? Todo mundo sabe. Pandemia imensa, todo mundo em casa, locais fechados, o e-commerce para cima. Né? Então, eu até acho que eu escrevi aqui a Local Web estava na hora certa, no lugar certo, para aproveitar esse movimento, tá? Então, ó, aqui, ó, estava no local certo, na hora certa. Mas tudo bem, segura aí, a gente já volta lá. Então, a empresa, a gente for ver os números aqui, mas voou, velho. Disparou o crescimento lá de 19, 20 para cá. Triplicou a receita, melhorou todos os indicadores e tudo mais, né? Pois bem, né? Mas o gráfico aqui da cotação ele já anuncia que não foram só flores, né? Pô, então você acabou de falar que a empresa cresceu, estava na hora certa, no lugar certo. Teu vídeo, o título é o crescimento foi impressionante. Por que não deu certo, né? Por que quem investiu lá perdeu dinheiro? Esses são os motivos que investir em renda variável não é tão simples, tá? Sempre tem uma análise do todo, uma análise completa. Por isso que você ficar vendo coisas isoladas, assim, geralmente não termina bem. Qual que era o grande problema que de investir na Local Web lá em 2020, 19, enfim, nesse momento? Cara, ela chegou a ter um valor de mercado de 10 bilhões de reais, né? A gente tem um dado aqui de 2020, mas chegou a ser mais alto? Não, acho que é isso, né? 2021, enfim. O preço da cotação chegou a bater R$ 20, né? E hoje está 5. Né? Tem uma queda de 75%. Essa empresa, ela valia, tá? Alguma coisa como 10 bilhões e tal. É que esse dado ele é atualizado, né, em períodos mais longos. Valia mais de 10 bilhões de reais. E aí a corda estica um pouco, né, gente? Ela nunca teve lucro mesmo, ou geração de caixa, e qualquer métrica que você quiser. Ela tá engatinhando ainda, né? Entregou muito crescimento, é uma operação que tem potencial, a gente já vai ver. Mas inicial, não para valer 10 bi de reais, velho. 10 bi de reais é muita grana. É um valor, para quem não tem noção aí, maior que muitas das empresas brasileiras. Se vocês pegarem aqui no nosso ranking de ações aqui, ele tá por market cap. Né? Então, assim, claro, né, o Brasil tem empresas gigantes, mas à medida que a gente vai descendo aqui, quem será que tem uns 10 bi de valor de mercado hoje? A Cielo tá quanto? Só pra gente ter uma noção de comparação e ver como é que fica. A Cielo tá um pouquinho acima, né? Então, o corte dos 10 bi deve estar, tipo, mais ou menos por aqui, né? Alguma coisa por aqui. Vamos ver lá. M Dias, quando tava lendo M Dias, aí a preferida da sardinhagem. 8 bi, aí já passou muito. Então, ela valia mais que todas essas empresas aqui para baixo de M Dias lá no, né, na página inicial, velho. É muita empresa. Se vocês pegarem aqui para ver, vai ter empresa pra caramba. Arezo, espetacular. Né? Mesmo empresas grandes não tão boas, né? Tipo o Brasil Foods, mas o Odontoprev, as menor de petróleo, um monte de elétrica, Fleury, baita empresa, Vivara, baita empresa. Se a gente descer aí, vamos achar um monte de empresa boa. Cogna, ex-boa empresa, aliás. Deveremos fazer vídeo da Cogna aí. Metal Leve, excelente. Tupi é boa empresa. Aí, ó, Local Web hoje, né? Então, assim, o problema dela é uma coisa que eu falo muito quando eu falo de Banco Inter, quando a gente fala de Nubank. É absolutamente desproporcional o valor de mercado que ela tinha em relação ao resultado aqui nessa época, tá?
Nossa, ela chegou a R$ 30, na verdade, né. Pô, é muita coisa. Ah, porque aqui tá ajustado porque ela fez um follow-on, tá? Por isso que estava achando estranho o quadro, né? Na verdade, ela caiu muito mais, né? É que aqui, nesse histórico de cotação, tem um ajuste do follow-on. Então, o problema era esse, era desproporcional o valor de mercado cobrado pela empresa do que ela entregava de resultado. Os fundamentos estavam online, interessantes, mas um negócio mais para frente, para acompanhar o crescimento, né? Não dá, velho, igual o Banco Inter, igual o Nubank, valendo muito para pouco resultado, tá? Sendo que Banco Inter e Nubank a gente tem dúvidas ainda se vai entrar a rentabilidade um dia, né? Aqui na Local Web talvez. Então, olha lá, né? Graças a Deus eu escrevi isso aqui, ó. O case é sólido, mas o mercado cobra muito caro, mais de 100 vezes a geração de caixa anual da empresa. Na época, eu escrevia mais assim, de leve, né? Hoje eu aprendi que eu tenho que falar na lata, senão vocês não entendem. Então, uma empresa dessa aqui, pessoal, você espera as coisas acontecerem, amadurecerem. Não é para ficar lá já, né? Uau, fantástico, né? Você vai no hype, você paga o preço do hype, tá? O problema do local web era esse. Porque os números, a gente já vai ver no resultado, são bons, tá? São bem legais, tá evoluindo, tá crescendo muito rápido, né? Tem o potencial de alavancagem operacional grande, olhando as métricas lá de SAS, regra dos 40 são bons. Então, ela tem um potencial muito legal mesmo. Só que aqui foi o auge do hype dessas empresas de tecnologia. Então tem que ter um pouco de bom senso, né? Tem gente que acha que fala ainda até hoje, não, porque falar de preço é um dogma no seu canal. É muito pelo contrário, a gente fala de preço todas as análises, é que o pessoal não sabe o que é analisar o preço, o valor das empresas, né? Então, esse é um aprendizado legal, né? De olhar que, olha, tem coisas que são muito fora da realidade, né? Não vale a pena você pagar para ver. Tá? Continua acompanhando, igual a gente está fazendo agora. 3 anos depois, vamos dar uma. Quase 3, né? De quando que é o vídeo exatamente? Ah, não é, nem é tão grande, tanto tempo assim? Há um ano? É que aqui ele vai aparecer 11 de abril de 21. Então, 2 anos atrás, pelo menos. É que eu falei do fechamento, né, de 2020. 2 anos depois, vamos ver como é que a empresa evoluiu. Né? Tá lá, não sei o que lá. Receita 300 milhões de trimestre crescendo 20%, no ano crescendo 40%. A parte de e-commerce, né, crescendo mais. Aqui a gente vai falar que, lembra, a Local Web era uma empresa de hospedagem de sites. Ela continua oferecendo esse tipo de serviço. Mas o que levou o crescimento foi a parte de e-commerce, tá? Ela hoje tem 3 grandes divisões aí de negócios. Um é esse aqui, o original, né, de sites e serviços do tipo. Uma focada em e-commerce e uma das recentes aquisições que ela acabou de fazer que ela ainda está transformando, que a gente vai ver aqui, né? Então, o e-commerce continua muito forte, receita boa. A receita, né, de e-commerce cresceu 80% ano contra ano, né? Muito forte. Então, esse segmento é o que eu escrevi lá atrás, 2 anos atrás. Está crescendo muito na hora certa, no momento certo, crescendo com tudo, tá? Então, o EBITDA, ele foi um pouco mais fraco, mas tem uma explicação, a gente já vai ver. Entre as empresas adquiridas recentemente, ainda são uns cases bem cru ainda, né? Mal tem lucro. Então, ó, agora elas chegaram com um EBITDA positivo de 2 milhões. Então, é um negócio ainda bem inicial, tá? Ainda não é algo que contribui com a rentabilidade da empresa, né? O lucro líquido, o resultado ainda não aparece, a gente já fala mais sobre isso. Base de assinantes, manutenção de ritmo, isso tudo a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, 2022 foi de grandes conquistas, finalizamos com receita de mais de 1 bilhão, crescendo 40%, sendo que e-commerce está crescendo 80%, muito forte. A margem das empresas adquiridas, ó, né, parece pouco, mas era bem negativa e já está quase virando para positivo, né? Que é a ideia desde o início, né? Comprar empresas ainda muito cruas e fazer amadurecerem, ter sinergia, consolidando as marcas. Isso aqui um dia contribui para o resultado da empresa, tá? Então teve local web day, integração das empresas no ambiente, cross-selling. Então, para esse tipo de coisa, cross-selling é fundamental. Tem mais informações sobre isso nos vídeos do canal sobre empresas de tecnologia em geral, né? No Brasil, elas são muito ligadas a esse segmento, né? Que é a TOTS, a antiga Lynx e tal. Então, a gente fala um pouco sobre essas métricas específicas, né? Caso alguém aí queira saber um pouco mais de cross-selling, upselling, churn, SAS, regra dos 40, essas coisas, tá?
Então, a adição de novos assinantes vem crescendo, tá? Mesmo um cenário difícil, eles estão, né, segurando os custos, né? Tem muita alavancagem operacional que pode entrar ainda. Por enquanto, ela ainda está naquele momento que crescer custa caro ainda, né, e tal. Mas, ó, tá de olho em ganho de produtividade e tudo mais. Para 2023, o foco é crescer as operações acima do mercado no Brasil, que já cresce forte, tá? E investindo forte em cross-selling para agregar mais valor, tá? Então tem lá os KPIs, que mais? Foco em aumento de margem EBIT, de geração de caixa, né? O foco tá certo, eles têm que ir lá e entregar, né? Tarará, crescimento proporcionalmente menor de CAPEX, né? Então ela veio num momento muito forte de investimento, principalmente em aquisições, e agora deve dar uma acomodada, tá? Apesar deles ainda terem dinheiro em caixa. Importante, então, é consolidar as operações em apenas uma. É isso, eles compraram um monte de gente, pá, 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 pá. Agora vamos arrumar a casa, organizar isso aqui, fazer rodar com essa energia, economizar custos, tá? Vamos ver os segmentos diferentes. Esse é o segmento deles do negócio original, de hospedagem de site, de serviços relacionados, tá? O Be Online, tá? Software as a Service, né? Para quem não conhece o termo. Então, esse segmento, ele ficou muito para trás, tá? Aqui, você vai ver, a margem já não é grandes coisas. Eles estão, inclusive, reformulando, né? Então, eles estão migrando um novo sistema e tal, descontinuando alguns produtos e serviços. Então, aqui está passando por um leve rework, né? Essa parte aqui. Que não é ruim, assim, para ser honesto, né? Tem uma receita na casa de 400... Não, essa é a base de clientes. A gente já vê né, o financeiro, o resultado financeiro, mas aqui é um average revenue per user, então o quarto trio eles tiveram ali uma queda pontual para essa reorganização, já está voltando. Então aqui está em organização, tá? Aqui nas margens a gente consegue ver bem, visualmente o que nós estamos falando. Então a parte de e-commerce, né? E-commerce e tal, muito boa, né? Já rentável, crescendo pra caramba, só alegria. Essa parte do Be Online, dos sites, né? Um pouco mais para trás e tal. Ainda tem uma receita relevante, mas uma margem um pouco mais baixa, crescendo menos. É onde eles estão fazendo um rework e tal. E as novas empresas adquiridas, ó, eles compraram elas meio, né, no pau da viola. E a ideia é isso, né? Ir transformando e organizando e melhorando os resultados delas para um dia, né? Quem sabe elas estarem com umas margens nesse nível. Essas são as alavancagens, né? Os mecanismos de geração de valor da empresa. Olha só, quando veio a pandemia, começou a bater aqui, né? Primeiro TRI de 2020. A parte de e-commerce e de Be Online era, né, igualmente relevante. E aí veio a pandemia, né? Jogou o e-commerce lá para cima, melhorou as margens, alavancou. Né? Então, o que eles estão querendo provavelmente é voltar isso aqui num patamar mais rentável, agregar essas outras aqui e a companhia como um todo ganhar rentabilidade, tá? Aqui é a base de assinantes, olha só, coisa linda, né? Só crescendo, crescendo, crescendo. Isso é importante. Não foi só a pandemia, né, que puxou para cima, tem um crescimento continuado. Isso é bem, bem, bem importante, tá? Então são 160 assinantes, 1.000 assinantes pagantes, crescendo bastante, tá? E aqui é o gráfico de novas adições, né? Então, se a gente fizesse aí uma comparação com a física, né, com a parte de mecânica, isso aqui seria a velocidade e essa é a aceleração, né? Isso aqui é o quanto cresce. Então, o crescimento continua forte. Né? É a aceleração do crescimento que parou nesse nível aqui, né? De 200 clientes por trimestre, é isso? Acho que é isso, né? Então, assim, tá muito forte, tá? Você pode olhar esse gráfico e te induzir ao erro dizendo que ela parou de crescer. Não, não, ela tá crescendo. Isso aqui é o ritmo do crescimento que, né, chegou num valor ali, né, sustentado. Tá? Eles têm uma métrica de GMV de e-commerce que faz bastante sentido, né? Que é quem já acompanha os outros vídeos aí no canal já sabe, que é o Gross Merchandise Value, que tá aqui, né? Crescendo também. Então, é uma forma indireta de medir o sucesso aí da empresa, né? Mostra o sucesso dos clientes deles, que é bem legal. Então, aqui o GMV do ecossistema, aí contando tudo que eles oferecem para os caras, né? Toda a parte, né? Não só a parte de e-commerce, marketplace, o RP, os valores transacionados, né? Agora ela adquiriu uma empresa de pagamento, então vai transacionar junto, né? Então ela fez várias aquisições para obter um portfólio completo ou assim, né, amplo de produtos, né? TPV crescendo. Então fazendo uma comparação bem com guardadas as devidas proporções, né? Bem pé no chão, tipo o que a Salesforce da vida faz.
né? Oferece lá um framework, aí o cara que quer só a parte do site, do back-office, o cara quer integrar com o e-commerce, integra, o cara quer fazer os pagamentos por ali, faz, o cara quer um outro... Aí tem outros serviços, né? Outras APIs, aí tem uma parte de marketing integrado. Uma dessas empresas que ela comprou só para fazer etiqueta de envio, enfim, tem de tudo, né? Então, bem interessante, né, esse crescimento aqui. Então, agora tem mais TPV de pagamentos, né, a sinergia dos pagamentos, como é que cresce muito rápido, né? Que mais? Então, essas aqui são as adquiridas, acho que são as adquiridas novas, né? Aí, enfim, eles vão falar de algumas em especial, tipo essa Bling que trabalha com notas fiscais. Aí, ó, essa de etiquetas, que é o melhor envio, enfim. Aí ela comprou várias empresas diferentes e, né, com o tempo vai integrando tudo. Regra do 40, quem assistiu aqueles vídeos lá que eu comentei sabe o que é, né? Uma forma de você tentar, né, valorar essas empresas aí que crescem muito, ainda não tem tanto bottom line, mas crescem bastante. E é muito forte o número, porque contando a empresa inteira é acima dos 40, né? Regra dos 40. E contando só a parte de e-commerce, com mais, né, algumas coisas de TPV e tal lá, é 80. É forte o crescimento dela, tá? É bem interessante. Já é rentável com bastante crescimento, tá? Bem legal. Enfim. Aqui finalmente a gente viu os economics da empresa como um todo e a gente vê números bons, a margem bruta de 40%. Isso aqui provavelmente tem muito potencial para aumentar, né? A gente vê empresas vendendo coisas semelhantes, né, com margens maiores, tá? Mas já está entrando uma margem operacional boa. Olha o quanto cresceu a margem EBITDA, né? Uma expansão boa. Tudo bem, no ano foi um pouco menos, a gente já fala disso, né? Lucro virando para o positivo. Lucro ajustado. Isso aqui é o ajuste do ajuste do ajuste, pessoal. Calma, né? Que aqui, ó, tá excluindo plano de recompra de opções, amortização de intangível, aí vem IFRS 16, marcação mercado de derivativo, imposto diferido, despesa de follow-on. Aqui entrou muita coisa, tá? Então calma com esse lucro aqui, tá? Em geração de caixa, mas a gente vê uma melhora significativa da empresa. Ainda não é aquele bottom line forte, robusto, né? Só contextualizando, depois a gente vê com calma, mas a empresa hoje vale 3 bi, né? Então, você quer um pouco mais do que, né, mesmo, né, no ajuste do ajuste 100 milhões, ainda não tá num valor aí legal, mas melhorou muito daquele primeiro vídeo, né? Aquele primeiro vídeo eu escrevi lá 100 vezes geração de caixa, valor de mercado, fora da realidade. Agora já é discutível, já dá para sentar na mesa e discutir a empresa, igual a gente está fazendo. Um pouco mais de informação agora sobre os segmentos separados, aí a gente vê quanto que o segmento de e-commerce é bom, né? Então ele está crescendo muito, GMV, TPV, mesmo os indicadores financeiros, né? Receita crescendo 80%, lucro bruto 60%. A gente vê uma pressão ali em EBITDA, em custos, porque a empresa ainda está crescendo, né? Tem os custos de crescimento, tem as empresas que eles estão, né, agregando no serviço. Então, ela ainda não está naquele sweet spot de alavancagem operacional, que a gente falou muito em uns vídeos passados aí no canal. Ela está crescendo numa fase mais crua de crescimento, que ainda custa caro crescer. Só que como ela cresce muito, né, o impacto ainda é positivo. Tá? E é possível que a hora que acomodar um pouco, ela chegue nesse ponto de alavancagem operacional mesmo. Que cresça a receita e vai alavancando as margens para baixo. Então é interessante entender esse mecanismo para saber o que fazer com uma empresa dessa. Tá? No Bionline, os dados um pouco mais fracos, né? A margem bruta um pouco mais baixa, mas a EBITDA talvez mais madura já, né? Até boa a margem EBITDA. E lembrando, eles estão fazendo uma reformulação disso aqui. Espera-se resultados melhores para o futuro, tá? Aí aqui tudo junto. Bastante informação no release deles aqui. A gente passa um pouco mais rápido aqui. Então, né, de novo, falando que está tendo uma reformulação, que isso aqui pode melhorar. Evolução da receita. O que mais? Custo de despesas operacionais. Aqui tem uma abertura, né? O que é de despesa de vendas, gerais administrativas. Então, é aquilo que eu falei, ela está passando por um período ainda que ainda custa para ela crescer. Então, a gente não vê a alavancagem operacional assim gritante, né? Mas ela está no caminho, né? Com certeza ela está no caminho. Aqui dá para ver que alguma coisa já aparece, né? Diluição de despesa com vendas, e-commerce, no Bionline. Mas como vem muita aquisição tal, ainda está um pouco confuso, né? Despesas gerais administrativas
né, vai crescendo com a aquisição, a gente viu muito isso aí já. Mas mesmo assim, uma evolução importante de EBITDA, tá? Não desprezível, né? Acaba aparecendo lá no lucro, é que os valores são muito baixos ainda, né? Para fazer diferença mesmo, mas resultado ajustado aqui de EBITDA para fusões e aquisições e tudo mais, crescendo 20%. Pode crescer muito mais, tá? Na verdade, tem que, para essa empresa ter sucesso no futuro, tem que crescer mais, né? É o que se espera aí. Então aqui tem um EBITDA por segmento, a gente vê que o Bionline ele é bem competitivo ainda, né? Ele tem resultados bons. É que aqui tá crescendo, crescendo e atropelando. Mas se os caras conseguirem reformular bem lá, né, não é um troço para esquecer. Não, larga isso aí, vamos focar no e-commerce. Então contribui também, né? E as novas empresas lá, por enquanto, nem contribuem direito. Né? Resultado financeiro, aqui tem que fazer um comentário, tá? Não, na verdade, vou fazer já já. Resultado financeiro não é um fator, porque ela tem caixa líquido, tá? Então, vem um pouquinho negativo aí, porque tem alguma coisinha, né? Ajustar valor presente earnout, antecipação de recebíveis, mas resultado financeiro corporativo, mesmo de dívida corporativa, não tem, porque ela tem caixa líquido que veio boa parte do follow-on, tá? Então, guarda essa informação aqui. Aqui a gente vai ver o lucro, já falamos que por enquanto ainda lucro, né, não é algo que chame atenção. Eles tentam fazer o ajuste do ajuste do ajuste aqui para mostrar um lucro um pouco maior, mas assim ainda falta, né? Assim, normal, tá no plano, mas ainda falta. Endividamento, agora chegamos no ponto certo, tá? Você vai ver que a empresa tá com uma dívida líquida aí de uns, na verdade, caixa líquido, né? Então tem dinheiro em caixa de uns 500 milhões. Aí você vai me perguntar, pô, Arthur, mas aqui está dizendo que ela tem um bi cacetada, né? O que acontece? Nessa conta de 500 milhões, eles estão botando os earnouts, e muito bem, tá? A empresa, palmas para ela, sendo transparente e botando uma informação que isso aqui não é dívida propriamente dita. Eu comentei disso nos vídeos recentes, agora não lembro se foi da Unifique, qual dos vídeos lá. Tá? Isso aqui é a obrigação que a empresa tem a pagar pelas aquisições. Então, quando você faz uma aquisição, você paga um valor lá, né? No fechamento, um tanto lá no close, um tanto na assinatura e geralmente um tanto depois. Isso aqui é esse tanto depois, tá? Então é dinheiro que ela vai ter que pagar, a obrigação assumida. Tecnicamente não é dívida, por isso que não aparece lá, não tá errado o quadro, né? É esse valor aqui, tá? Eles descontam o arrendamento, que para ela não faz muita diferença, né? Não tem muito aluguel. E desconta principalmente o earnout. Então, primeiro, parabéns para a empresa que é transparente. Segundo, é esse número que você vai trabalhar. Tá? 500 e poucos milhões. Seria o caixa líquido dela. Né? Dito isso, ela tem um caixa bom, mas também, né, vem de follow-on. Então, olha só, né, ele, boom, entrou aqui porque a empresa fez follow-on de 2020 para 2021, emitiu novas ações. Por isso que dá essa diferença, né, do preço da cotação para o preço do valor do mercado. Você olha o valor do mercado, parece que não caiu tanto, de 10 bi para 3, né? Caiu bastante, mas nem tanto. Mas, tipo, aqui com certeza caiu mais. Cadê? É. Efeito da diluição no follow-on. Então, né? Parece muito dramática. Essa queda aqui, falei, pô, agora tá num valor legal, né? Mas pro cara que entrou lá atrás, né? Foi pior. A empresa acabou diluindo, tá? Então, sempre falo, dívida, você não olha tanto. Não é que você não olha, né? Mas mais importante do que olhar, a empresa tem caixa, é entender como ela chegou ali, né? Veio de emissão, veio de geração de caixa operacional. E aí dá para entender que o resultado financeiro para ela, né, é irrelevante, tá? Em termos de fluxo de caixa também não tem muito o que comentar, tá lá entrando, né, um caixa, isso aqui, a tendência é ir crescendo conforme a empresa vai evoluindo também, tá? O CAPEX para os próximos exercícios espera que seja um pouco mais baixo, né? Ela já fez o grande salto de investimentos, né, aqui. Né, aqui é CAPEX stricto sensu, né? As aquisições não aparecem aqui. Mas esperamos uma rentabilidade mais, né, acomodada da empresa. Então, é isso, tá? A Lucaeb ainda tá meio crua, ela ainda não amadureceu, mas tá bem melhor que 2 anos atrás. Tá? Hoje, se você pensar aí mesmo aquele resultado ajustadaço lá de lucro líquido, ou o FCO, né, 200 milhões, já entra na conversa aqui, né? Porque ela vale 3 bi, com 500 milhões em caixa, 2 bi e meio, né? Já é aceitável. Se você gosta muito do case dela, gosta bastante dessa estratégia de crescimento, já não acho loucura investir, tá?
Mas você tem que entender o porquê o cara que entrou antes da hora lá, né, apanhou tanto, né? Agora, não sei, eu gosto de ver um pouco mais a coisa acontecendo, né? Ver, esperar pelo menos chegar a esse sweet spot de alavancagem operacional e tal, né? Mas já não é nenhum absurdo esse preço por FCO, por EBITDA. O EV/EBITDA aqui tá distorcido para baixo, tá? Porque tá contando o caixa líquido sem o earnout nesse cálculo de enterprise value. Então, atenção para isso, tá? Mas é um valor que dá para encarar, né? Pode ser meio cedo ainda? Eu acho que é um pouquinho cedo ainda. Espera amadurecer um pouquinho mais e tal. O cara acha que, tipo assim, essa melhorada que a gente tá esperando, a ação vai disparar e você vai perder a oportunidade. Não, pessoal, às vezes acontece, mas grande parte não, tá? Ela tá lá, esse tipo de ação aí fica esquecida pelo mercado, espera ela dar uma melhoradinha lá, uma amadurecida e tal, e aí considera investir ou não. É quem quiser, quem acha que já tá na hora, enfim, isso aí é decisão de investidor. Tem mais alguma coisa interessante pra gente ver? Margens a gente comentou bastante. Ela deprecia muito, né? O lucro líquido não é uma métrica boa, é melhor ver geração de caixa. Seja via EBITDA, seja via FCO. Ela tem um pouquinho de stock-based compensation, a gente viu, né? É um dos ajustes que ela faz lá naquele lucro líquido ajustadão lá. Não é grande coisa e tal, mas sempre bom acompanhar. E é isso, né? Hoje, num crescimento já aparece no FCO bem, né? A tendência isso aqui, se tudo der certo, claro, melhorar. A dívida líquida não é um ponto, né? E é isso. Proventos, né? Virtualmente não tem. Só buyback. Será que ela não tem dividendo mínimo? É porque não teve lucro relevante ainda, né? Olhar o estatuto social para ver se ela, exemplo da PetroRio, não tem dividendo mínimo. Que ela não paga nada, né? Mas enfim, é isso, pessoal, né? É uma empresa ainda no estágio bem inicial de maturação. Lembra da figurinha do Damodaran, do ciclo de vida das empresas? Ela ainda é bem aquele 2 ali, bem no começo, tá? Então, você não pode avaliar métricas de empresas maduras. É difícil dar uma nota para ela, né? Porque ela é bem crua ainda, então vai depender do que ela entregar ou não. Eu acho que dá para colocar aqui em boa, tá? A empresa está crescendo, está entregando resultado de crescimento, porque agora o foco é o crescimento. A rentabilidade vai entrar mais para frente. Então, fazendo esse ajuste da análise aí para o estágio de maturidade que ela está, né? Acho que dá para colocar ela no rol das boas. Ah, então vai ser um investimento de sucesso? Não tem como dizer. Eu acho que ainda tá meio cedo, tá meio cru. Tá muito melhor que aquele outro vídeo que eu fiz atrás? Tá. Mas eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho, né? Aí vai de cada um, tá? Então, importante, quando eu falei daquele gráfico lá do Damodaran, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, né? O pessoal, não, como se eu tivesse falado um bagulho absurdo, né? Um conhecimento que não existisse. Ah, tá aqui. É esse aqui, ó, que eu tô falando. Né? Né, você vê as empresas, elas se posicionam em algum estágio de crescimento. Então tem crescimento jovem, exatamente por causa da local web, ela ainda está começando, mal tem rentabilidade. Então você vai acompanhar, né, outras métricas, evolução de clientes, de usuário, né, o quanto os caras estão tendo de cross-selling, né? Você não vai atrás de margem, né? EV, EBIT, dessas coisas, tá? Embora a gente já comece a ver melhorias nesse sentido. Então, o dia que eu falei isso, todo mundo parece que bugou a cabeça da galera. Nossa, mas como eu analiso? É isso, pessoal. A gente fala, sempre fala. É que eu falo aplicado a cada empresa, mas vocês têm preguiça de olhar as empresas que vocês não têm na carteira, né? Acabam não aprendendo, né? Infelizmente. Fazendo um resuminho para fechar nosso vídeo aqui. Ah, isso aqui foi legal, ó. Né, quem? Elendel deu uma olhada e falou: Ó, não tá batendo, tá esquisito. Aí eu fui ver que o Eduardo, cara, a empresa reportou o resultado errado pra CVM. É errado, erro normal de digitação, sei lá, né? O estagiário botou o número errado. Cara, aí, né, distorceu. Cara, ficou por isso mesmo. Tava lá desde o terceiro tri de 21, lá na CVM, ninguém tava nem aí pra corrigir e tal. Aí a gente viu, olhou lá, o Eduardo arruma aqui, ele manda e-mail lá pra CVM, pra empresa corrigirem também. Pô, a gente fica resolvendo os BO das empresas lá, né? Mas graças a vocês que ficam fuçando aí, ficam achando as inconsistências. Enfim, só curiosidade, pessoal. O quê? Ah, resumo. Perdi o foco. Né? Resultado do ano de 2022, né? A gente viu uma continuidade do crescimento,
principalmente no segmento de e-commerce, que eles chamam, né? Não e-commerce. E-commerce. Eu vou chamar de reestruturação do segmento B-Online, né? E ainda assim entrega, né, rentabilidade, tá? E, né, trabalho para rentabilizar as aquisições recentes que já chegaram, vou falar que já chegaram, né, no break-even, né, ou seja, no 0 a 0, popular 0 a 0. Dá para dizer mais ou menos que chegou, ok? Né? A empresa segue crescendo em um ritmo elevado, ainda com, né, pressão de despesas, mas, né, primeiros sinais de alavancagem e geração de caixa já começam a aparecer. Então, o que uma local web precisa, né? Diferente uma análise dela de uma empresa mais madura, né? Ela precisa continuar crescendo, 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 crescendo. A palavra é essa: crescer, todo custo. Quer dizer, não a todo custo, porque em algum momento, nesse crescimento acelerado, ela tem que virar essa chave de ainda ter muita pressão de custo para alavancagem operacional. Esse vai ser o momento que o potencial vai estar no máximo. Né? A hora que ela continuar crescendo, continuar entregando crescimento, né? Com diluição de despesa, alavancagem operacional, aí o bottom line dela pode disparar e justificar o investimento, né? Trazer retorno para a empresa. Então ela está num momento interessante, tá? Não é porque ela caiu absurdos por cento lá que é uma empresa ruim, tem que saber separar, né? Empresas que caem porque caiu, ou porque ela valia muito caro, o mercado normalizou, porque a percepção do mercado tá ruim. E empresas que caem porque o resultado piorou, tipo IRB, tipo, as que vocês não querem ver. Essas que têm interesse, ninguém dá bola. Mas as que caíram porque ficaram uma porcaria, essa todo mundo fica lá enchendo o saco. CVC, IRB, a gente vai ver COG, né? Essa aí todo mundo quer continuar investindo. Aí essas outras que tem potencial, pelo menos, né? Não sei se vai dar certo, mas potencial tem, essa aí ninguém dá bola. Engraçado, né? Então a local web, assim, né? Ou é local? Local. Segue sua trajetória de crescimento. Agora com valores de mercado mais o quê? Consistentes, compatíveis, mais reais, né? Mais próximos da realidade, né? Ainda é cedo para ter uma visão mais clara do sucesso da empresa, mas se ela continuar entregando esse crescimento e atingir o ponto de alavancagem operacional, a empresa tem tudo para gerar valor ao acionista. Tá? Tá um pouquinho, para meu gosto, tá? Tá um pouquinho crua. Tem gente que gosta de entrar antes. Eu não gosto. Eu acho que é um risco desnecessário. Tá? E aí isso é discutível, né? É pessoal. Tem fatos, contra fatos não há discussão e tem, né, opiniões. Então é isso, pessoal. Legal de voltar e ver o meu vídeo passado. Quando eu vi isso aqui, falei, nossa, não é possível que eu falei que essa empresa era boa e tal. Mas aí deu pra ver nos comentários, né, que tava bem pé no chão. Ela tá crescendo, tá entregando, é legal, mas tá muito caro ainda e tal, né? Ainda precisa demorar um tempo. Hoje eu evito falar isso aqui, apenas o tempo irá dizer. É frase de sardinha, né? Pelo amor de Deus. É frase de gente que não quer enxergar a realidade e joga pra cima, né? Hoje eu não falaria mais um absurdo desse. A gente vai aprendendo, vai evoluindo. Mas é legal de ver a evolução da empresa, né? Ainda não chegou lá, mas agora já tá mais perto. Agora dá pra ver no horizonte um mundo onde ela dá certo. Mas óbvio, pode não dar certo, tá, pessoal? Como que pode não dar certo? Ela pode começar a não crescer tanto, né? Aproveitou muito o crescimento, mas agora chegou numa maturidade. Aí já fica difícil fazer aquela alavancagem.
aqueles novos negócios podem, né, não decolar, ela não conseguir extrair valor deles, né, com cross-selling, o Be-Online lá, né, pode continuar meia boca, que eles estão tentando reorganizar. Aí, dificilmente a mágica dela vai acontecer, porque aí a diluição de despesa começa, né, a ficar mais difícil, então ela precisa continuar crescendo, tá? Se ela continuar crescendo a boas taxas, como ela tá, ainda precisa alavancar para dar certo, mas é o caminho, né? Mas tem um mundo onde ela não dá certo e mesmo nesse valor de mercado despencado, né, ela não vale a pena, tá? Então muita gente acha que só porque caiu e não é empresa péssima, vai dar certo no futuro. Não, tem muitas coisas que precisam acontecer para ela dar certo. Pode dar muito certo. Bom, mas enfim, né? Não pode ficar ancorado com esse preço aqui, tá? Porque se ela não evoluir, 3 bi ainda é muito de valor do mercado. Ainda tá salgado. Tá? Então é isso, pessoal. Acho que falamos tudo que tinha para ser falado aí sobre a local web. É interessante fazer esse acompanhamento aí de empresas que a gente viu lá atrás, o que a gente achava, como evoluiu, como deu certo, como não deu. Né? Sempre é interessante. Hoje eu acho que ela ainda não tá lá, mas enfim, já dá pra tentar discutir, igual a Cinca que a gente falou numa live passada. Né? No passado era loucura total. Hoje já dá pra sentar e discutir pelo menos. Local web também, até um pouquinho melhor. Mas vocês sabem que eu ainda prefiro uma cardzinha, né? Uma CSU ainda mais legalzinho. Mas enfim, pessoal, por hoje era isso aí. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!